Boa noite a você ligado na TV Esporte Mais, o canal 27 da NET para 9 cidades aqui da região oeste, canal 10 da Cabo Net exclusivamente para Osasco e pelo site www.tvesportemais.com.br. Eu sou o Luiz Carlos Júnior e estamos no ar com Amadores da Bola, o nosso encontro tradicional de toda quarta-feira para abordar o futebol amador de Osasco. E hoje nós destacamos aqui a primeira e a segunda divisão de Osasco que vão chegando à sua fase final. A segunda divisão já tem os 4 semifinalistas definidos e a primeira divisão ainda na fase de oitavas de final. 4 jogos já aconteceram, mais um que tivemos no último final de semana e ainda restam outros 4 para definir quem estará nas quartas de final e continuará na briga pelo título. Mas falando em segunda divisão, até porque o nosso convidado de hoje vem da segunda divisão, mas é um recém-promovido para a primeira divisão de 2015. O único clube que ainda não havia jogado as quartas de final, o Fênix jogou no final de semana e venceu por 1-0 o seu confronto contra o Leões de Ouro. E hoje aqui ao meu lado eu recebo o Fábio que é presidente do Fênix. Fábio, boa noite, seja bem-vindo ao Amadores da Bola. Boa noite, Luiz. Muito obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais do Fênix. A gente fica muito agradecido pelo convite. E aproveitando que o Fábio está aqui, que a semana passada eu recebi o Buiú, que é técnico da seleção, e do São José, que inclusive também está nas semifinais da segunda divisão. E nós falávamos inclusive do Fênix, que tinha um jogo ainda pendente contra o Leões de Ouro. E o Fênix, que eu conversando com o Fábio alguns meses atrás, ele tinha falado para mim que ele ia entrar na segunda divisão ali meio preocupado, que ia tentar ali montar um elenco, pelo menos para se manter na segunda divisão e pensando em não cair para a terceira. E de repente ele me chega numa quarta de final e consegue o acesso para a primeira divisão de forma inédita. E agora, Fábio, pedir para você contar para o pessoal em casa, já para a gente abrir o nosso bate-papo, como já é tradicional aqui, contar um pouco da história desse Fênix, essa ave que ressurge das cinzas. De onde vem a ideia do nome, quando foi fundado o time e quais os principais campeonatos que vocês já disputaram? O Fênix começou no futebol de salão. Nós tínhamos um time de futebol de salão e não tinha nome. Então reunimos lá, nós somos em 3 irmãos, então nós nos reunimos algum grupo de amigos e vamos dar nome para o time. E vem exatamente nós somos fã do Cavaleiro dos Zodíacos e vem exatamente da ave Fênix mesmo. Então foram colocados alguns nomes, eu escolhi Fênix. E foi na votação para lá, para cá e ficou como Fênix mesmo. Tanto é que a gente não sabe nem a data exata da fundação. A data que foi colocada aqui é uma data simbólica, que quando a gente fez o primeiro jogo, que é aniversário, na verdade, do meu irmão mais velho, que de repente depois vocês vão saber, ele que alavancou o Fênix, aqui a estrutura que o Fênix tem hoje é graças ao meu irmão mais velho, que ele deixou uma bem estruturada. Então o Fênix, ele disputou, nós não temos aqui os principais campeonatos mesmo, é o da Liga, disputamos a Copa Seno esse ano, e a Copa Conceição, o campeonato de mais amador mesmo lá do Conceição. E o Fênix é dali da região do Jardim Conceição também? Nós somos do Jardim Conceição. É o Jardim Conceição que tem ali 385 mil times de futebol amador, porque tem o Turino que é de lá, tem o Piauí que é de lá, tem o Fênix que é de lá e tem mais uma porrada de times só no Jardim Conceição, até por isso tem a Copa do Jardim Conceição lá, que é um torneio muito disputado, e o Jardim Conceição tem aí nos últimos 5 anos 3 campeões da primeira divisão de Osasco, O Piauí uma vez e o Turino por 2. 2 vezes, São 2 times que nos inspiram muito, Temos grande admiração pelos 2 times, tanto o Turino quanto o Piauí. O nosso primeiro jogo, na verdade, quando fundamos o Fênix, foi contra o Piauí. Nós ficamos com medo de tomar uma goleada, aí acabamos perdendo de 2-1, fizemos uma festa danada, porque não passamos vergonha, mas são 2 times de grande admiração nossa. A gente se espelha mesmo neles e respeitamos muito, hoje os 2 times. Quem sabe um dia a gente consiga chegar um pouquinho próximo deles aí. Vamos ver. Quando começou o Fênix, então começou com futebol de salão. Aí depois que vocês fizeram a transição para o campo, isso foi já depois da mudança, da utilização do nome Fênix ou antes vocês já jogavam futsal mesmo?
Não, foi... É a transição, nós jogávamos no salão, aí quando escolheu o nome, passamos a jogar campo, entendeu? Mas não tinha nem objetivo, era um time de professores de tênis, tanto é que tem uma brincadeira lá no Conceição, como que os professores de tênis jogam bola, né, e começam a chegar e ninguém entende nada. Mas enfim, era só professores de tênis, time de amigo mesmo, nós montamos para brincar, e foi indo, foi encaixando, né, fomos chamando algumas pessoas ligadas ao futebol, né, o Paulo Esquerda, um grande parceiro nosso, nos deu muita força, né, o Ari, que é o representante do campo lá do Conceição, né, teve meu irmão, ele ninguém era do futebol, então meu irmão começou a puxar esse pessoal e os pessoal começaram a dar uma força para nós, né. E como que é essa mudança, por exemplo, você é professor de tênis. Como que é um professor de tênis para, por exemplo, entrar no meio do futebol, montar um time e jogar, inclusive, um time que só tem professor de tênis? Como é que é isso? Como é que funciona, cara? Eu acho que foi bem legal, é um aprendizado muito fantástico, eu gosto de aprender muito, então para mim, particularmente, eu tenho certeza que para as pessoas que tem hoje na diretoria do Fênix, é um aprendizado muito grande. Você vem de um esporte individual, onde depende praticamente de você, né, e você vai para um esporte em equipe. Você trabalhar em equipe é muito difícil, para falar a verdade. E essa transição eu aprendi, né, a se valorizar mais como ser humano, a valorizar mais as pessoas, né, que existem outras pessoas, então acho que falta muito isso. Então teve uma troca, teve uma energia muito positiva, tanto pro pessoal do futebol hoje, que eles elogiam bastante também, falam, ó, o pessoal veio do tênis, trouxe bastante coisa, e como eles também nos trazem também muita responsabilidade, muitas situações. Eu costumo falar que no tênis, o que é difícil para nós no futebol, que no tênis é um esporte individual, mas onde o espírito de equipe existe muito. Então, cada vitória a gente tem uma equipe, nós dedicamos muito à equipe. No futebol, por mais que seja um esporte coletivo, existe muita individualidade, né? Então, É meio controverso. É meio controverso. Então, existe muita individualidade. E a gente vai se dando com isso. Acho que a gente aprendeu muito, né? Então, você fica ali no meio termo e pretendemos continuar e chegar um pouquinho mais longe. Vamos ver. E aproveitando, né? até que você citou até um exemplo legal, que você falou assim, a gente aprendeu muita coisa no futebol, levamos muita coisa do tênis. O que, por exemplo, do treinamento do tênis que você consegue levar para o futebol, que você consegue aprimorar e, por exemplo, ajudar um atleta a melhorar alguma coisa, melhorar uma finalização, alguma coisa assim? Olha, a gente costuma falar no Fênix, né, pós-jogos, que nós temos nossas conversas, que o Fênix, ele lógico que disputa para ganhar, para ser campeão. Então, o que tem o que podemos levar isso aí do tênis? No tênis exige muita concentração. Você consegue, se você está concentrado, você está bem fisicamente, você consegue desenvolver, né, o seu melhor futebol, o seu melhor tênis, no caso. Então, o Fênix ele se preocupa muito em melhorar as pessoas. Né? Então, a gente tem uma conversa muito boa com os atletas eles frequentam minha casa, eu conheço a família dos atletas. Né? Então, a gente preocupa muito em formar cidadãos mesmo, do bem. Né? Nós temos uma conversa muito sadia. Tem as brigas, que é normal, tem as discussões, mas eu acho que traz esse aprendizado do tênis. Né? O tênis, ele respeita muito o adversário. Né? Nós temos que respeitar no tênis o adversário. Às vezes, muitas vezes você joga uma partida e não tem juiz. O pessoal não entende, né? Como que não tem juiz? Não tem, você tem que confiar no adversário e o adversário. A gente não fica tentando lubridiar a situação. Sim. Igual no futebol acontece bastante, né? Inversão de lateral, o cara cava a falta. E aí a gente também vai aprendendo um pouquinho de malandragem, um pouquinho, né? Da malícia. Da malícia do futebol. Mas tem isso daí. A gente tenta passar para o atleta, melhorá-lo como pessoa. Né? Então, acho que a gente visa o futebol como um lazer mesmo. Né? Um lazer, uma brincadeira, mas que está se tornando um pouquinho mais sério, para falar a verdade. Começou com um time de amigos, de repente entrou na terceira divisão de Osasco, conseguiu acesso para a segunda, disputou a segunda por dois anos seguidos? 2 anos. E no segundo ano já consegue o acesso para a primeira divisão. Coisa que muitos times aí almejam conseguir. O Fábio aqui com o elenco do Fênix conseguiu no último final de semana. Ô Fábio, uma outra curiosidade. Você, como professor de tênis, você chegou a jogar tênis mesmo? Chegou a jogar amadoramente ou profissionalmente? Profissionalmente não, porque
No tênis é um pouquinho mais complicado. Acho que qualquer esporte profissional é difícil, né? Mas no tênis chegou uma hora que você gasta muito, né? É um esporte mais elitizado, então tudo é individual. Você não tem patrocínio, né? Assim como o futebol também nós não temos. Mas enfim, você chega uma hora que você escolhe ou gastar ou recuperar esse dinheiro dando aula de tênis, que é onde se tornou minha profissão, né? E ou fazer uma faculdade que hoje exige para você exercer a sua profissão. Então foi onde eu conheci o Paulo Esquerda, né, na faculdade. E então não dá. Eu cheguei na classe máxima do amador, digamos assim, né, da Federação Paulista, que é a primeira classe. Então daí para frente meu irmão joga hoje, ele chegou a número 1 de primeira classe, ele treina, né, o meu irmão que é centroavante do Fênix. Centroavante do Fênix e jogador de tênis, né, gente? Olha Inclusive, só. esse final de semana ele foi campeão, mando parabéns para ele também, né, no tênis. Foi campeão numa Como é que chama, etapa. seu irmão? O José Roberto. José Ele fez Roberto. o gol no sábado e foi campeão no Pô, domingo. o cara fez gol no sábado e ainda foi campeão do torneio de tênis. Olha só, isso aqui é um polivalente. José Roberto, um abraço pra você e espero você aqui também, viu? Pra gente bater um papo, pra você contar esses segredos aí do tênis. A gente sai um pouquinho do foco do futebol e vamos conversar de tênis também, que aqui a gente aborda um pouquinho de tudo. Bacana. E é muito diferente, por exemplo, para se acostumar, porque o tênis é um esporte que ele tem uns movimentos mais bruscos, ali num curto espaço de tempo. Seu tempo de reação tem que ser um pouco mais rápido. E você não tem muito tempo assim para pensar necessariamente, né? Ah, pô, eu vou esperar ele bater uma bola curta para me bater uma longa. É meio que ali bateu e você na hora pensa e faz. O futebol ainda te proporciona um pouco mais de tempo para você raciocinar o que faz, né? É assim, tudo é treino, né? Então no tênis não é tão que parece, mas tudo é treinado. Aquela reação nossa é treinada. Então você está, digamos, preparado para algumas situações. É igual no futebol. Na verdade, eu brinco bastante que todo jogador de tênis, o sonho era ser jogador de futebol, né? Porque o futebol dá essa mídia toda, né? O tênis é um pouquinho mais apagado. Veio o Guga na época, mas é um pouco mais apagado, né? Mas é difícil. É difícil. Os dois esportes são bem difíceis, cara. Você tem que ter raciocínio rápido tanto no futebol quanto no tênis. Você tem que ter habilidade nos dois. Então é difícil são totalmente diferentes, mas é difícil. Dá para juntar algumas situações, mas aquela psicológica mesmo, né? A situação tênis te ajuda muito no psicológico, né? Você, mesmo às vezes quem conhece um pouquinho a gente sabe que a gente estoura um pouquinho no futebol pelaquela euforia toda, mas a gente tenta se controlar muito por causa do tênis. Em alguns momentos mais difíceis, vai bater um pênalti, por exemplo, né? Eu gosto de bater pênalti, né? Pode ser decisão, pode ser não ser, pode ser como for. Eu gosto. Então, naquele momento ali, é onde eu individualizo pro tênis. É eu, o goleiro. É onde Então, você coloca aquela tranquilidade, digamos assim, aquela concentração no momento que o jogador de tênis tem ali durante a partida toda. Exatamente, porque no tênis você vivencia aquilo ali a todo ponto. É individual, você decide. No futebol acontece isso uma vez, só na hora do pênalti. Então, acho que é onde ajuda bastante. Nós já ganhamos alguns campeonatos, alguns jogos difíceis nos pênaltis, como já perdemos, né? E é assim, o tênis ajuda para isso, o psicológico mesmo. A calma, a frieza, você tem que ter nesse momento. E o improviso? O improviso é mais prático ou mais fácil de você aplicar no tênis ou no futebol? Eu vou falar do tênis porque no tênis é o que eu sempre fiz, né? Desde os 9 anos, né? Para mim, no futebol, é meio quadrado. Eu sou meio grossinho no futebol, né? Então... Eu também, então não tem problema. né? A gente joga tudo, a gente gosta, mas nem se compara... Não me compara o jogador de tênis, Fábio, o jogador de futebol, Fábio. Não dá para comparar. Agora, o meu irmão é a mesma situação. Tênis, anos luz. E futebol ele joga muito bem. Ele conseguiu desenvolver as duas técnicas. Né? Ele conseguiu bem nos dois. O meu irmão, quando ele era mais novo, ele até fez as peneiras do São Paulo. Foi passando e chegou no final, ele quis escolher o tênis. Porque nós éramos tudo do tênis, não tinha nenhuma ligação com o futebol. Então acho que faltou algum incentivo nosso também, né, dos irmãos mais velhos. Pra tirar ele ali do tênis e deixar ele no futebol, né? Porque, isso. Centroavante tinha futuro aí.
passamos por uma escassez de centroavantes no futebol brasileiro, diga-se de passagem, né? Mas na verdade, quando ele começou, o Fênix é tudo meio engraçado, né? Quando ele começou, ele era goleiro. Goleiro. Ele era goleiro. Ô, Então, louco. tanto é que o nosso segundo goleiro é ele. Né? Então você perde lá na frente e você ganha lá atrás, porque ele não passa confiança em alguns jogos que o goleiro nosso foi expulso, estava machucado, ele que ainda não aconteceu na segunda divisão, nem na divisão de Osasco, nenhuma. Tá? Mas campeonato já aconteceu. Ele tem que ir pro gol. Né? E ganhamos o jogo com ele no gol, né? Fazendo boas defesas. Né? Então, Caramba, é bacana. diferente. Então ele joga de centroavante habitualmente, quando precisa, ele que vai pro gol. Ele que vai pro gol, já pega a camisa e vai pro gol. É diferente. A gente já viu uma situação parecida, né, com o Salomão. Salomão zagueiro, jogando pelo Rubro Negro uma vez também. O goleiro se machucou, não tinha um goleiro reserva e o Salomão vestiu a camisa de goleiro e foi pro gol. Só que eu não sabia que ele tinha sido goleiro profissional. Para mim o Salomão era zagueiro. Aí eu estranhei, falei, o que aquele zagueiro louco tá indo fazendo gol? Ele vai tomar um monte. Fechou o gol. Aí depois que me disseram, não, ele foi goleiro profissional tal, e hoje ele joga de zagueiro. E curiosamente, ano passado não, no início dessa temporada, voltou a jogar profissionalmente como zagueiro. Jogou no Cotia, jogou no União Barbarense. Salomão, que é também uma grande figura do futebol amador de Osasco. Mas, Fábio, e agora vamos entrar no mérito de competições de Osasco. Vocês passaram a competir aqui, seja na Liga ou nas outras competições, a partir de quando? Olha, tem 3 anos, né? Nós ficamos 1 ano na terceira e 2 anos na segunda agora. Esse é o 4º ano nosso. Né? O Fênix tem 8 anos. Em 8 anos vocês disputaram a competição, então 3 anos seguidos. No primeiro ano, que foi quando o Paulo Esquerda jogou com vocês conseguiram acesso da terceira para a segunda. Isso. Aí permaneceram 2 anos na segunda e agora o acesso nesse final de semana para a primeira. Para a primeira. O ano passado, né, nós fizemos uma grande competição também. Chegamos na fase de mata-mata e perdemos na última para o Fittipaldi, né? Estávamos vencendo por 2-0. Algumas substituições, algumas coisas que deram errado. Alguns jogadores se machucaram, cansaram, porque é pegado, né? E acabamos tomando um empate e perdemos nos pênaltis. Né? Mas esse ano nós viemos com... Né, tem algumas mudanças. E no começo do ano tivemos algumas situações. Meu irmão mais velho, ele que comandava, né, o Fênix, né, eu e ele acabou saindo. Né? Então, para nós, foi muito difícil reestruturar o time. Algumas pessoas achavam que não ia dar mais certo. Né? Então, eu acabei abraçando a ideia, eu acabei convencendo uma pessoa muito importante, que é a minha esposa. Hoje ela faz parte da diretoria. Talvez se não fosse, não estaria o Fênix, a minha esposa. Você vê, não é pra fazer média, não, é porque é verdade. Não né? tá falando que é para entrar em casa mais tarde, não. Né? Tem muito cara que vem aqui... Aí fala assim, não, poxa, eu queria agradecer a minha esposa também, mas fala porque sabe que se não falar, não entra em casa. Não, no meu caso, eu sou muito agradecido mesmo, porque ela segura a bronca, a rapaziada reconhece ela, respeita. Né? E tem algumas situações. Montar o time, né? Nós tivemos, no começo do ano, que nem eu te falei, talvez nós não iríamos saber se ia brigar para não cair esse ano, que estava difícil. Entramos na Copa sempre perdendo 3 jogos consecutivos, apanhamos feio e eu chamei a rapaziada, falei assim, meu irmão deixou uma situação, eu não gostaria de acabar, né? E tem uma fusão, nós temos um grupo de amigos, de amizade mesmo, então joga no Fênix quem é amigo, né? Sou grande amigo do Paulo Esquerda, ele ainda, alguns jogos ele participa no Conceição, nós temos amigos no Paraisópolis, o pessoal do Paraisópolis vem também. Temos amigos do Clube do Recanto, que é que vem dar uma força pra gente. Então a gente fez isso, o pessoal gosta do Fênix. Nós temos um grupo que chamamos de Família Fênix. Né? Então todos os jogadores. Então acho que começa a dar certo. Né? Começou a dar certo a partir do Seno. Se talvez nós não tivéssemos disputado a Copa Seno, nós não estaríamos na primeira divisão hoje. Né? Quem não conhece o Fênix, acha que a gente está chegando por acaso. Mas nós que conhecemos, nós que acompanhamos, sabemos que não é por acaso. Respeitamos todos os clubes, acho que o principal objetivo é respeito, mas não temos medo. Nós respeitamos. Medo e respeito são coisas totalmente diferentes. Né?
Agora, essa semifinal, né, nós estamos bem concentrados. O principal objetivo era subir, era o acesso. Quando a gente montou, terminou a Copa Seno, que nós chegamos, fomos vice-campeões, enfrentamos o Rasa, enfrentamos o Piauí, né, enfrentamos o Seno. Falamos assim, olha, a gente tem futebol para pelo menos tentar subir de novo. Né, tentar subir de novo, não, desculpa. Tentar conseguir o acesso para subir o acesso, né? De novo, que eu quis dizer que o ano passado chegar perto, né? Não subimos. Sim. Então, tentar chegar pelo menos naquela fase. Então, nos concentramos muito no jogo passado, contra o Leão, jogou duro. E, graças a Deus, a gente conseguiu subir, né? Então, a mudança da visão de vocês foi ali na Copa Seno, então. Porque foi depois daquela conversa que a gente teve, que você estava meio ali preocupado. O que mudou, assim, no elenco? Você trocou alguma peça, algum jogador novo chegou? Ou foi só essa conversa mesmo que vocês tiveram ali, que o grupo se fechou e resolveu, né, que iria buscar esse objetivo? Mudou o espírito do grupo, né? Mudou o fato do tênis. O tênis, nós somos muito competitivos. Então, no grupo, nós temos pessoas muito competitivas, né? Então, eu chamei o pessoal, né? Chamei o meu técnico, nomeei o meu técnico, mandar um abraço para ele, o Kiko, né? Chamei meu goleiro, né? Falei assim, olha, são os líderes, meu irmão, o mais velho, tem um outro rapaz que é o Reginaldo, mais conhecido como Ceará, tem o Robson. Então nós chamamos os líderes e falamos assim, olha, ou acaba ou nós vamos fazer alguma coisa para mudar. Porque ou a gente para, né? Nós temos 2 marcos importantes no Fênix. O ano passado, nós não iríamos disputar a segunda. Meu irmão foi lá e falou assim, nós não vamos disputar a segunda. Depois eu fui, conversei com o Carmona e pegamos a vaga de volta. Ele já tinha até liberado a nossa vaga e conseguimos de volta. Ele conseguiu, algum clube desistiu, ele conseguiu. Né? Até agradecer o Carmona por isso. Né? A Roseli. Então, esse foi um marco. O outro marco foi esse do Seno. E a gente fechou o grupo. O grupo começou a acreditar no nosso trabalho, o grupo começou a acreditar de novo que era possível, né? Porque a gente tem uma meta, se a gente achar que está bom, nós vamos parar e acabou. Então, eu acho que isso serve para o meu dia a dia. Na minha vida eu levo, nunca está bom. A hora que eu achar que está bom, é a hora que a gente começa a cair. E foi o que aconteceu com o Fênix. Né? Nós tínhamos chego quase próximo do acesso, nós tínhamos sido campeão da Copa Conceição na sequência o ano passado, né? E chegou na Copa Seno, a gente achou que estava bem, que não precisava mais nada. Então, a rapaziada meio que se acomodou. Então, não trocou ninguém. Acrescentou mais algumas pessoas lá na Copa Seno, né? Acrescentamos mais uns 2, 3 jogadores e que vem carregando esse time há 2 anos. É o mesmo time. A gente muda muito pouco, até respeita as pessoas. Né? Se tiver que cair o ano que vem, por exemplo, nós vamos cair com essa mesma equipe. Se tivermos que subir, nós vamos subir com essa mesma equipe de novo. Respeitamos todos que vêm, né? Mas deixamos bem claro, no Fênix tem uma tradição. Quem vem, ele pega um pouquinho de banco. Pelo menos os primeiros jogos, e vai demonstrando, joga quem é melhor. Se o cara que está jogando, ele começa a dar uma titubeada, a gente vai entrando quem está melhor. Não tem jeito, é assim que funciona, né? Então, acho que mudou muito o espírito mesmo. A gente fechou, pegamos todo mundo, vamos fazer uma família, vamos acreditar que a gente consegue subir. O nosso foco não era chegar na final na Copa Seno. O nosso foco, que nem nós somos campeões também da Copa Baltazar, não era isso lá no Conceição. O nosso foco era preparar o time para a segunda divisão, para o acesso. Tá? Aí chegamos numa semifinal. Agora muda o foco. Um sonho nosso é chegar numa final. Né? Respeitar o time do São José, com certeza. Mas querer chegar numa final. Aí depois a gente vê o que faz. Entendeu? Mas é um sonho, lógico, já está aí, está muito próximo. Nós vamos entrar com toda a força nossa, com toda a raça que nós temos, que é conhecida, para tentar chegar nessa final. Respeitando de novo o grande time do São José. Entendeu? São José, que é o time do Buiú. O Buiú que teve aqui a semana passada e vai ter uma parada duríssima contra o time do Fênix, que está aqui o Fábio ao meu lado, convidado hoje do Amadores da Bola. A gente vai fazer uma pequena pausa, um pequeno intervalo, e na volta eu vou perguntar para o Fábio como é que foi o jogo das quartas de final. Estou curioso, eu quero saber como é que foi o enfrentamento deles contra o Leões de Ouro, que eles venceram por 1-0. Amadores da Bola volta daqui a pouquinho aqui na TV Esporte Mais.
Aí, galera, eu sou o Vampeta, o velho Vamp, tô colado no Esporte Cidade todos os dias, de segunda a sexta, 11h45. Não percam, hein? Valeu? Tchau, pai. Tchau, tchau. E acaba de abrir um Bradesco bem aqui na cozinha do seu Jonas. Aí, seu Jonas, pagou as contas rapidinho, que beleza. Dá um tchauzinho pessoal lá de casa. Ah, garoto! Bradesco Celular, seu banco sempre à mão. Oi, tio. Oi, Bruna. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, quantas malas! Acabei de comprar para as minhas viagens. São lindas, mas essa é demais. Você sabe, né? Vida de ator não é fácil. Entre viagens e gravações, a mala tem que ter qualidade. Da marca eu não abro mão. Tem que ser Santino. Eu também adoro Santino. Olha essa bolsa, não é maravilhosa? Sinal que a gente tem bom gosto. Para ver as novidades da Santino, basta acessar o site santino.com.br. Aqui na TV Esporte Mais, o torcedor são paulino tem o seu espaço com o Mundo São Paulo. Toda terça-feira, às 7h30 da noite, ao vivo na TV Esporte Mais. Segunda-feira é dia de muita descontração com o programa Com Bola e Tudo. Sempre recebendo convidados especiais do meio artístico. Com Bola e Tudo. Todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, aqui na TV Esporte Mais. Eles sabem tudo e mais um pouco sobre o que acontece na nossa região e vão deixar você super bem informado. É a galera da TV Quintal, que entra na sua casa toda quinta-feira às 7h30 da noite na TV Esporte Mais. Unip é excelência. A Universidade Paulista, Unip, alcançou no Brasil o maior número de notas máximas nos cursos de bacharelado no ENADMEC 2012, conforme publicado na imprensa. Nas 10 primeiras notas de cada um dos 10 cursos, a Unip obteve notas máximas em 8 deles, 100% a mais do que as segundas colocadas. No total, a Unip tem 200 cursos no grupo de excelência. E mais uma vez, segundo o ranking universitário, a Unip é top no mercado de trabalho. Siga o Instagram da TV Esporte Mais. É muito fácil. @TV Esporte Mais. Com fotos exclusivas, bastidores e muito mais. É a TV Esporte Mais no seu Instagram. Se você é o seu negócio, precisa ter Cielo Mobile com leitor de cartão, chip e senha. Ele aceita cartões das principais bandeiras do Brasil e do mundo. E mais, aceita qualquer tipo de pagamento. Débito, crédito, cartão refeição, até crediário. Cielo Mobile é a solução completa e segura para você. Quer mais? Vem para Cielo. Baixe o aplicativo no seu celular. Cielo Mobile. Não tem comparação. E estamos de volta com Amadores da Bola aqui na TV Esporte Mais e já vamos aos resultados do final de semana. Tivemos apenas 2 jogos no sábado, um pelas oitavas de final da primeira divisão e o jogo do Fênix pelas quartas de final da segunda divisão. Vamos lá então. No sábado, o Fittipaldi enfrentou o Colorado no campo do Vila Isabel, o jogo que foi às 4 da tarde e o Fittipaldi venceu por 3-0. Fittipaldi, que voltou da segunda divisão para a primeira nessa temporada, é o atual campeão da Copa dos Campeões, mantém ainda os irmãos Denis e Betinho em plena atividade e está aí brigando pelo título da primeira divisão, vai às quartas de final e aguarda agora para saber quem será o seu próximo adversário. E pela segunda divisão, o Fênix do Fábio, que é o meu convidado hoje, é que enfrentou o Leão de Ouro, também no Vila Isabel, foi antes do jogo do Fittipaldi, inclusive, e venceu por 1-0. Placar mínimo, mas que garantiu o acesso para a primeira divisão, né, Fábio? Esse jogo, como é que foi esse 1-0 contra o Leão de Ouro? Foi bem apreensivo, né? Nós ficamos uma semana inteira vidrado, colado, vimos
os outros 3 subindo. E aí a gente ficou ali, será que nós vamos conseguir? Não vamos conseguir? É muito ruim jogar depois dos outros, né? Os outros 3 já tinham conseguido, o Vila Isabel, a Fujab e o São José. E só faltava o nosso jogo. Mas conseguimos trazer o pessoal, conseguimos dar uma motivação, motivar o pessoal que seria bacana, é legal, é mais uma oportunidade que não poderia ser, né, respeitando o grande time do Leões de Ouro, que inclusive o jogo foi muito bom, teve só futebol, mas nós conseguimos motivar a galera, conseguimos fazer o gol no segundo tempo e segurar bem o resultado. Salvamos 2 bolas em cima da linha. Foi bem tenso, né, durante a partida, mas que foi bacana. Acho que jogamos futebol, o Leões também se preocupou em jogar futebol, foi bonito o jogo. Faltando um pouquinho para acabar ali, eu não aguentava mais, já comecei a me emocionar. Se eu falar muito, acho que eu vou me emocionar de novo, porque é legal, eu acho que é uma recompensa de um trabalho a longo prazo, né, que a gente vem fazendo, executando dentro do Fênix. Que nem eu te falei, de 8 anos para cá, não pensávamos que ia ter essa dimensão. E tivemos grandes aí, estamos sendo recompensados com a primeira divisão, que é a elite do futebol de Osasco, né, amador. E eu achei bem bacana, foi bem emocionante, o pessoal curtiu muito, né, familiares, meu filho. Então, é da sequência, né? Que nem eu falei no domingo pro pessoal, pós-jogo. Pós-jogo, eu já começo a cobrar. Da mesma forma que subimos, sabemos qual é a dificuldade para subir. E sabemos, mas ainda não sabemos, mas sabemos porque passamos na segunda. Mas tenho certeza que é muito difícil se manter lá em cima. Mas a gente tem que continuar com a mesma humildade do Fênix. Se a gente chegar lá e achar que podemos passar por cima de todo mundo, não vai funcionar. Acho que qualquer coisa na vida é assim. Se a gente manter a nossa humildade, se a gente conseguir trazer as pessoas com o mesmo espírito, eu acho que a gente consegue ficar um tempo aí na primeira. E o que é mais difícil de você trabalhar com um grupo? Porque eu costumo dizer que a segunda e a terceira divisão, elas são mais complicadas de se jogar, mesmo tendo um bom equilíbrio. Eu confesso que eu acho elas mais difíceis de jogar do que a primeira. A primeira ela é muito equilibrada, os times têm ali um bom nível técnico, mas acho que é um pouco mais assim tranquilo de você trabalhar, porque são 16 que passam para uma próxima fase e 4 que caem para a segunda divisão. E nas outras divisões é um pouquinho ao contrário, né? Porque são só 4 que sobem e você acaba lutando contra praticamente 24 para estar entre os 4. É um pouco mais fácil de trabalhar com um grupo nesse sentido? Olha, eu acho que todos os campeonatos eles são difíceis, né? Mesmo tendo a da primeira, você se manter ali para não cair, né? Você vê o Torino, um grande time, esse ano foi rebaixado, né? Então você tem que ter planejamento. Parece fácil ficar entre os 16, mas não é tão fácil assim, porque são todas grandes equipes, né? O mais difícil, na verdade, é você lidar com o ego dos jogadores, né? Então eu acho que isso atrapalha um pouco, você lidar com o ego. Então você tem que mostrar para o pessoal por que eles têm que vir, por que é importante, a gente está numa primeira, que é legal, mas não nada de, né, se encher demais. Eu acho que o acesso, ele é difícil porque só sobe 4. Você vê que grandes equipes ficaram, né, este ano. Né? Então você pega, estão tentando, desde o ano passado estão chegando e ficaram. Né? Você pega o Vila Isabel, estava na segunda. Né? O Vila Isabel é o atual campeão da terceira. Né? Não disputava campeonatos em Osasco há cerca de 5 a 6 anos. E aí voltou, conquistou a terceira, esteve agora pela segunda, conseguiu acesso para a primeira e com o mesmo grupo também. O mesmo grupo, vale destacar isso aí. O mesmo grupo que disputou com o Vila Isabel a terceira no ano passado é o grupo que conquistou acesso agora na segunda para a primeira divisão. Mas, ô Fábio, é até um pouco complicado, né? Porque todo mundo que vem aqui não costuma dizer isso. Fala realmente, os dois campeonatos são ali equilibrados. Mas pelo menos eu vejo dessa forma, que para você trabalhar com um grupo, como você tem um número de jogos ali e tal, é um pouco mais assim, não que seja mais fácil, mas é mais tranquilo de você equilibrar, né? Porque você sabe que todo mundo vai tentar ali se manter. E segunda e terceira não é o contrário, todo mundo
quer atropelar para subir, né? Então, digamos assim, não tem aquela coisa de jogo cadenciado, de bola de lado, é todo mundo correndo o tempo todo, e a primeira ainda tem um pouco mais disso, tem um jogo um pouco mais tranquilo para você trabalhar. Digamos que você pode, né, a divisão das chaves, você tem 5 jogos para você se manter entre pelo menos os 4 primeiros. Né? Se você não conseguir ir para o mata-mata, você tem que pelo menos ficar em quarto. Dá para trabalhar bastante, mas eu digo que é difícil pelas grandes equipes que tem. Então o nível aumenta muito. Não que nas outras não esteja a mesma dificuldade, só que você consegue equilibrar. E nem esse ano, na segunda divisão, teve vários jogos que nós tivemos 11 jogadores, não tinha reserva. E nós sabemos que na primeira pode acontecer, porque como é um campeonato longo, então às vezes o pessoal tem compromisso no final de semana. Mas sabemos que é difícil. É mais pegado, é mais corrido, né? Então você consegue, você tem que conseguir se manter ali, fazer todos os jogos bem. Você tem que estar bem em todos os jogos, né? Eu sei que todos têm dificuldade. Na terceira, na segunda, o que eu senti foi isso. Tem alguns jogos que dá para você jogar, né? Que nem agora. Agora no mata-mata, na semifinal, já é primeira divisão, né? O que nós vamos enfrentar. Então, a gente já vai sentir o que nós vamos enfrentar o ano que vem. Né? Nós vamos pegar o São José, se de repente passando, nós estamos na final, vamos pegar o Vila Isabel ou a Fujabe. Então, você já é primeira divisão, pode dar essa chave. Né? Pode dar esse quadrangular de hoje, no sorteio, de repente, pode dar essa chave. Pode enfrentar uma dessas equipes no ano que vem de novo. No ano que vem. Então, você vê que já começa. Para nós, a gente já começa a se preparar para a primeira. Para nós, já é um preparativo para a primeira. Já vamos ter ideia do que pode acontecer o ano que vem. Como tivemos contra o Rasga, como tivemos contra o Seno, tivemos contra o Cometa. Né? Então, todos os jogos duros. Né? Você tem na primeira divisão uma qualidade de jogadores muito, muito diferenciada. Né? Se você monta um time qualquer, vai cair, não tem jeito de segurar. Né? Como o Seno já caiu, como o Piauí já caiu, como o Torino está caindo. Grandes times que eles são muito grandes na segunda divisão. Fittipaldi, né? já caiu. Estrela d'Alva, que agora está na terceira divisão também, que já caiu. Entre outros times aí que passam por uma situação como o Rubro Negro recentemente também. O Rubro Negro na primeira divisão, que fez uma temporada totalmente irregular, fora do normal, do comum, né, que a gente está habituado a ver. E foi aí rebaixado para a segunda divisão. E Fábio, o que você pode dizer a respeito desses outros torneios que você disputou pelo Fênix, como preparatório? Ajudam, dá uma dimensão diferente, os elencos que você enfrenta, por exemplo, como você falou assim, eu joguei com o Cometa, joguei com o Rasga, joguei com o Seno, os elencos que você acaba enfrentando nesses torneios ou festivais são muito diferentes dos elencos que esses times usam, por exemplo, na primeira divisão, ou dá para ter uma base legal desses jogos? Não, são muito diferentes, né? O que o torneio, né, esses campeonatos extras, traz de benefício? Né? Você disputar uma Copa Seno, ela é muito forte. Nós sabemos disso. Tem grandes times lá, você não tem time fraco. Então, é uma grande... Você se prepara muito bem. Né? Você disputar um outro campeonato, como a Copa Conceição, como a Copa Baltazar, o que te dá? Te dá o grupo. Porque se você não disputar, os jogadores eles vão jogar em outros times. E depois, para você montar, só para disputar uma primeira ou uma segunda, você não consegue montar. Tá? Então, o Fênix, ele disputa. Lógico que você entra no campeonato pensando em chegar no máximo, no topo, né, que é ser campeão. Mas a gente é para manter o grupo. É para manter o grupo unido, é para manter o grupo, para se conhecer mais. É como se fosse um treino. Né? Um treino, mas um treino sério. Um treino que você pode ser campeão, você pode levantar uma taça no Seno, você pode levantar uma taça se você visar, só a primeira divisão você visar. Você manter o grupo. Então, hoje eu vejo muitos times, eles pecarem nisso. Né? Não gosto de falar de outros times, mas eu não vou citar, mas eu vejo outros times que só estão disputando a primeira. Né? Então, não conseguem montar o elenco. Acaba tendo alguns tropeços. Né? Então, é difícil. Por quê? Porque os outros jogadores, eles passam o ano inteiro jogando em outro time. De repente, você vai tirar ele para jogar, eles não vêm. Né? Eles não vêm. Eu passo essa experiência, que eu tenho um pessoal do Paraisópolis, que eles jogam em outros times lá, mas eu sempre tento manter eles com a gente. Entendeu? Tem o pessoal do
do Recanto, eu sempre tento manter. O Recanto não tá? Então vem jogar com a gente. Para manter o pessoal unido, senão você não consegue manter uma equipe, né? Por tanto tempo, na verdade. Quem falou algo a respeito disso pra gente aqui no Amadores da Bola também foi o Fernando. Fernando, jogador do Unidos da Vila Yara, que eles perderam pro 15 de novembro, por exemplo, 15 de novembro na terceira divisão nessa temporada, e ele falou que um fator diferencial no jogo contra o 15 foi exatamente esse, que o 15, antes de começar a terceira divisão, o 15 jogou um eliminatório para garantir uma vaga na terceira, e até entrar na segunda fase, que era o mata-mata, o 15 fez uma série de amistosos. Então toda semana o 15 estava em atividade, com o físico em dia, enquanto o Unidos da Vila Yara estava fazendo os jogos só de acordo com o calendário da competição. E aí o Fernando foi bem conciso, que ele falou exatamente isso que você disse agora, que o físico fez muita diferença, porque os caras estavam voando, o preparo físico do 15 de novembro estava um pouquinho acima, enquanto o time do Unidos da Vila Yara acabou cansando um pouco antes do final da partida. E um time que fez um trabalho parecido com o que você fez, foi incrível que pareça, o seu adversário São José. O São José vem desde janeiro, fazendo uma série de amistosos, participando de torneios amistosos, de festivais, se preparando justamente para buscar o acesso à primeira divisão. Um projeto assim, pouco paralelo com o que você fez. A diferença é que o São José levou o Buiú, que é um excelente treinador, e o Buiú levou os jogadores dele lá para o São José para reforçar o elenco. Você mantém ainda o mesmo projeto com os seus jogadores que vem jogando contigo há 2, 3 anos. E agora para uma primeira divisão, já pensando lá em 2015. Você pretende trazer mais algum jogador para reforçar o elenco? Já tem assim uma ideia de uma peça ou outra que você precise para compor o grupo? Ou vai manter o grupo que tem hoje e todos os jogadores que você tem inscritos? Olha, hoje nós temos um grupo que está jogando a segunda, 17 jogadores, né? Podemos inscrever, acho que até 22. É sempre bom você ter mais peças de qualidade, né? Mas quando você traz uma peça de muita qualidade, em algumas situações, você perde outra do teu grupo, né? Então, o meu grupo tem algumas peças que são fundamentais, que primeiro, o mais difícil para nós é manter essas peças, não perder. Então, se eu não perder, aí sim eu vou pensar em trazer mais algumas. Porque da onde eu posso tirar, o pessoal já está jogando em algum clube. Da onde pode, como eu tiro força para jogar a Copa Conceição, a Copa Seno, é o pessoal que já disputa a segunda, que disputa a primeira. Né? O Paulo Esquerda dá uma força para nós, ele disputa pelo Seno. Então, podemos sim, a gente sempre é bom renovar um elenco, mas não renovar demais. Né? Então, com certeza, se eu conseguir manter o meu elenco, eu acho que a gente entra forte. Né? A gente é um time que tem muita força, muita garra, muita vontade. Né? Então, o pessoal abraça essa ideia, né? Nós abraçamos essa garra do Fênix, de ressurgir mesmo da cinza, né? Como diz a lenda. Né? Então, tem sim, a gente tem, mas ainda não tem ninguém, né? que em mente assim, fala assim, ó, se tem alguém agora, eu não tenho, mas a gente vai buscar, tem alguns contatos, né? Principalmente o pessoal do Paraisópolis, que tem lá é uma fábrica de jogadores amadores, né? Lá você tem muita qualidade, o pessoal joga futebol lá, acho que já nasce dentro do campo, não é possível. Campo do Palmeirinha, lá campo dentro. Do Palmeirinha, Nós estivemos lá, inclusive, fazendo matéria na final da Copa da Paz. Fiquei impressionado com a estrutura que o pessoal de Paraisópolis tem lá dentro, disponível para disputar não só competições, mas também com os projetos de escolinha de futebol que tem lá. Tem um projeto do Palmeirinha lá que atende mais de 120 crianças. Isso é muito bom dentro da comunidade. Ô, Fábio, e uma outra questão. Categoria de base, o Fênix nesse momento tem? Como é que funciona lá no Conceição? Tem muito menino de 14, 15 anos que já fala que quer jogar no Fênix, que pede para jogar, tem muito menino que pede oportunidade lá? Olha, o ano passado, quando teve essa transferência aí do meu irmão Pará, né, que ele que montou toda a estrutura para a gente dar continuidade, teve alguns jogadores que realmente estão parando. Né? E essa renovação que é difícil, porque você tem um time montado, você pega um menino, né? Tem bastante menino lá, tem uns meninos que querem jogar, só que é saber esperar a vez, né? Como que você vai colocar na cabeça do menino de 15 anos, que ele precisa esperar mais 2, 3 anos, para ele conseguir começar a entrar, né? Começar a brigar por vaga no time.
Não, a criançada ela quer jogar, quer jogar. Então, mas as escolinhas de lá que o pessoal joga, que começa a acompanhar o Fênix, tem a molecadinha que admira o Fênix, mas se eu falar para você hoje que tem uma transição, está acontecendo nesse momento uma transição, está. Tem algumas molecadas que nós estamos resgatando, que eles estão tentando ver se adapta. O grupo, inclusive, tem, nesse elenco da segunda divisão, tem um que é o Valdemon, né, que jogou pelo Seno ano passado, foi campeão pelo Seno pela segunda divisão, está nos dando uma força também, mas é a transição, né, ele tá ali, nós temos um time montado. Fica difícil, né, você chamar alguém para o elenco e ele ter que esperar, né, a oportunidade. Nós não temos recursos financeiros, nós não pagamos, e o cara perde o domingo dele, às vezes, muitas vezes não entra. E é chato para nós, é chato, e você conseguir controlar isso é difícil, né? Porque às vezes o pessoal deixa de fazer alguma situação para ir jogar e chega lá não consegue jogar, porque o jogo é mata-mata. Nesse último jogo mesmo teve 2 jogadores que não entraram, mas entenderam, o jogo confronta, não dá para você ficar mexendo, né? Então você tem essa transição, tem uma molecadinha que gosta do Fênix, acompanha o Fênix, mas vai demorar um pouquinho para isso acontecer. A gente vai colocando desde pequeno que é importante você saber respeitar a tua vez, né? Vai chegar a tua vez, a hora que chegar você agarra, né, a tua vez, mas você saber esperar. Então o Fênix sabe esperar, né? A gente não tem pressa para que as coisas aconteçam, né? A gente sabe esperar, vai aos poucos. O ano passado foi duro não subir, mas sabemos que poderíamos esperar mais um ano, né? Esse ano, se não desse de novo, estávamos preparados para o ano que vem de novo, né? Como estamos preparados. Ia ser um pouco mais dolorido, porque nós nos preparamos muito, né? Sem desmerecer nenhum time, nós nos preparamos muito mesmo. Então, tem que ter essa transição. Está acontecendo em alguns jogadores, meu centroavante, né, meu volante, né, eles estão inscritos, mas eles não participaram quase de nenhum jogo, pela essa transição que está acontecendo, e eles respeitam também, né, eles não participaram por vontade deles, né, na verdade. Um está machucado também, mas essa transição ela vai acontecendo, mas aos poucos, isso é a longo prazo, né? É bom você falar a respeito até dessa questão de transição, né, que os jovens almejam jogar nesses times de futebol amador aqui de Osasco, gente. Por incrível que pareça, mesmo que seja futebol amador, tem muita criança, muito adolescente que pede vaga nos times, pede para jogar de toda forma. E aí, inclusive, até pensando nisso, nós aqui da TV Esporte Mais criamos a Copa TV Esporte Mais, que é um torneio sub-20 envolvendo 8 cidades aqui da região oeste. Não sei se o Fábio tem conhecimento da competição, se não tiver, vai conhecer um pouquinho agora. Das 8 cidades que estão disputando, 4 se classificaram para as semifinais. Entre elas, Osasco, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Cotia. Santana de Parnaíba e Cotia já se enfrentaram ontem e no final de semana nós temos o clássico aqui da região, Osasco enfrentando Carapicuíba. O pessoal da produção tem algumas imagens, inclusive da copinha. Aí, Fábio, você pode ter uma ideia mais ou menos do nível técnico, o que está acontecendo. Mas essa competição ela foi criada com o intuito de proporcionar para esses jovens aí até 20 anos uma oportunidade de mostrar um bom futebol e, quem sabe, descolar e uma possibilidade de um teste, um período de avaliação nas equipes aqui de Osasco. Então, esses meninos estão entrando aí praticamente comendo a grama. Nós temos boas equipes, Osasco chegando às semifinais, Carapicuíba, Santana de Parnaíba, que é a sensação da competição, somou 15 pontos em 6 jogos, tem o melhor ataque, uma média superior a 3 gols por jogo. Então os meninos estão realmente se dedicando muito. No seu tempo de amador, quando começou o Fênix, não tinha essas oportunidades não, né? Campeonato sub-20 para o pessoal televisionado, isso é uma novidade, né? Eu acho uma novidade bacana, no nosso tempo não tinha, né? Mesmo porque, que nem foi falado aqui, né? A gente veio do tênis, começamos no futebol 8 anos mesmo, né? Então, quando fundou o Fênix, foi que a gente começou no futebol. O que eu acho bacana de qualquer esporte, né? O que a Liga faz, né? O que vocês estão fazendo agora com essa Copa. Hoje, você perde muita a garotada para o mundo das drogas, né? Eu gosto sempre de tocar nesse assunto, porque às vezes é uma oportunidade dessa daí, você acaba levando uma pessoa
do mundo sem fim, né? Que infelizmente hoje é uma realidade, né? Então, você dando uma oportunidade para uma criança dessa, dela sonhar, dela achar que pode chegar, né? Que pode ser melhor como pessoa, valorizar essa molecada. Então, eu acho isso muito importante, vai muito mais além, né, só do futebol. Né? Você educar, você tornar melhores pessoas como cidadão, para você jogar na sociedade, né? Porque a sociedade está meia perdida. Eu sou um cara muito crítico, né, sobre isso. Acho que tem que dar mais atenção mesmo, tem que dar oportunidade para essa molecada, tem que motivar, tem que incentivar, tem que puxar a orelha quando tem que puxar e fazer mais campeonatos assim. Acho que vocês estão de parabéns, né, de novo, a Liga, que está crescendo muito com o futebol. Você consegue fazer isso até com adulto, né? Porque a Liga hoje, ela dá essa proporção de você trazer o pessoal para o mundo do futebol e esquecer um pouquinho aquele mundo sombrio, né? Que infelizmente está acontecendo. Está aí na nossa realidade, já não é mais nossa, aquele cara ali, ele usa coisa feia. Não, hoje tá aí, parece normal e não pode ser normal isso, né? Então, você dá essa oportunidade para a garotada, eu acho bem bacana. Tem muita gente que considera normal, né? Como você mesmo falou aí, é um fator que ainda gera muita discussão, né? Alguns apoiam, outros não. Mas tá aí a Copa TV Esporte Mais, que chega à sua fase de semifinal. Então, só repetindo, Santana enfrentou o Cotia ontem à noite. E no próximo sábado nós temos o jogo entre Osasco e Carapicuíba, com transmissão ao vivo aqui pela TV Esporte Mais, e o final de semana que promete com muito futebol, porque tem a Copa TV Esporte Mais e tem também a final do Campeonato Paulista Sub-20. O Grêmio Osasco vai encarar nada mais, nada menos do que o Corinthians. É um grande jogão de bola para você, amigo aqui da TV Esporte Mais, que nós vamos transmitir com exclusividade. Ô Fábio, agora falando até de apoio, você falou, né, a Liga tá de parabéns pelo trabalho e tal. Nos últimos anos, de uns 4 anos para cá, né, o Carmone faz uma gestão muito boa e ele consegue o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte com as empresas, no caso, nessa temporada com a Meritor, que é uma empresa aqui de Osasco mesmo. E até que ponto você vê esse apoio das empresas para o futebol amador como, assim, até que ponto ajuda, até que ponto contribui para que você consiga manter a equipe em atividade? Até que ponto isso auxilia vocês? Olha, a grande dificuldade nossa, né, esse ano foi na Copa Seno, né, você pagar a inscrição, você pagar a arbitragem, você ter que comprar uniforme. Então isso tudo gera um custo, né, para a entidade, né, para o clube. Então eu tenho certeza que tem muitos clubes na situação do Fênix, que você vai comprar um uniforme hoje, é R$1.500, R$2.000 um uniforme bom. Né? Você vai fazer uma inscrição de um campeonato qualquer, R$700, R$800. Né? Então, essa ajuda que vem para a Liga, que esses patrocínios, o custo praticamente é quase zero. Né? Você não tem uma taxa de inscrição, você tem um uniforme todo ano, uniforme bacana, né? Que a Liga cede. Então, eu acho que o trabalho, quando ele vem para melhorar, e está melhorando, quando vem para ser bem feito, eu acho bem bacana, né? Olha lá. O uniforme aqui da Copa Incentivo da temporada 2014, como o Fábio mesmo falou, né? O uniforme que leva aqui o patrocínio da Meritor, que é a patrocinadora master da competição e cede aí cerca de 88, na verdade essa temporada foi até mais, foram, se eu não me engano, 100, 102, 110 kits de uniforme entre primeira, segunda e terceira divisão. E esse apoio então é benéfico nesse sentido, né, Fábio? Porque tira esse custo que vocês têm com inscrição, por exemplo, com arbitragem, que a arbitragem vem no caso do convênio da Liga com a Prefeitura, né, a Prefeitura que cede os espaços físicos para a prática do futebol, a sede da Liga ali na Praça Padroeira do Brasil e custeia as taxas de arbitragem, e aí a Meritor com a Lei de Incentivo ao Esporte custeia uniforme, bola, taxa de inscrição, etc. Tira esse peso, né? Porque querendo ou não, se você pôr na ponta do lápis ali, gasta quanto mais ou menos para jogar um campeonato? Uns 3, 4 mil reais ali, entre inscrição, uniforme, arbitragem, etc. Por aí, se você for, é mais ou menos isso, né? E assim, às vezes você disputa um campeonato, você gasta 3, 4 mil reais,
E se você chegando numa final, você sendo campeão, você recupera R$1.500, R$2.000, né? R$3.000, às vezes é um campeonato que paga bem. E só um time vence, né? Então você vai dar isso para um time. Mas né? quantos já tiveram prejuízo? Entendeu? Você tem uma Copa Seno que tem 24 times. Né? 2 chegaram na finais, né? Nós e o Rasga. Então você pega o Rasga, tirou um pouco do prejuízo dele, nós tiramos um pouco do nosso. A gente banca uma festa, acabou o dinheiro da premiação. Então, a gente faz mais por lazer. Então, esses patrocínios, acho que são bem-vindos. A lei de incentivo ao esporte veio para ficar, veio forte. Eu acho que é bacana o trabalho do Carmônio também, né? Junto com a Liga lá, todo mundo. Então, nos facilita muito isso. Né? Hoje, eu posso falar sem sombra de dúvida que é um dos melhores campeonatos que nós participamos. Né? E não pretendemos parar. Né? Nem que vamos até onde dá. Justamente por isso, por essa facilidade de você tem todo ano um uniforme. Então já começa um benefício. O Fênix tinha 2 uniformes no máximo, um uniforme. Né? Hoje nós temos 4 uniformes. Por quê? Porque vem dos 4 anos da Liga. Né? Então, para nós ajudou bastante. Você tira aquele peso de ter que comprar um uniforme todo ano, um exemplo. Ou a cada 2, 3 anos, porque estraga. Né? Rasga, você passa correndo, rasga. Alguma situação acontece. Então, você tem aquela vantagem de ter um uniforme novo por ano. Então, ajuda. Eu acho que é bacana. Tem que motivar as empresas, tem que fazer um trabalho sério. Né? Acho que está bem representada pela Liga, está bem representada por vocês que carregam também a imagem deles. E tem que ser assim, todo mundo junto, eu acho que todo mundo cresce. Né? Não dá para você evoluir sozinho. Né? Isso aí, esse foi o Fábio, presidente, técnico, roupeiro, massagista e nas horas vagas, professor de tênis, ele que é presidente do Fênix Futebol Clube, meu convidado hoje aqui no Amadores da Bola. Agradecer a Roseli, que é a secretária da Liga de Futebol Amador de Osasco lá, que é ela que me cedeu o contato do Fábio para trazer ele hoje aqui. Fábio, um prazer receber você aqui no Amadores da Bola. Sempre que puder retornar, será muito bem-vindo. Quiser mandar um abraço para alguém, pode ficar à vontade. Nós que ficamos muito agradecidos de vocês conhecerem um pouquinho, abrir esse espaço para o Fênix. Estamos chegando, vamos ver o que acontece. Agradecer todos da Liga, o Carmona, a Roseli, que sempre nos recebe lá. Né? A gente só cobra, mas então tem que agradecer um pouquinho, né? Porque é duro também para eles. Lá são muitas equipes. Que nem a gente fala, né? Tem uma equipe fantástica. Agradecer todos os jogadores. Vocês estão de parabéns. Né, a molecada do Paraisópolis, a molecada do Recanto, o meu irmão que criou tudo isso daí, um cara, é gênio, é fantástico. A gente só está tentando manter algo que ele deixou e tentamos criar uma nova identidade, né, junto com o meu técnico lá que segurou a bronca, o Kiko, minha esposa, amor, te amo, é verdade isso, você sabe disso, né? Você faz muito parte desse Fênix aí. E agradecer um cara que esse ano começou a nos dar um apoio, que eu acho bacana lembrar do nome dele, né? O senhor Jair Assaf, né? Que vem nos apoiando, que vem dando uma força para a gente também esse ano e que nós vamos carregar um pouquinho o nome dele aí para frente. Né? Ele não veio só em época de eleição, que eu acho que foi bacana isso daí dele, da atitude. A gente procurou o Jair, ele abriu as portas dele e tem que dar uma lembrada, né? Porque quem ajuda a gente tem que ser lembrado sempre e agradecer esse apoio, tá? Com certeza, gente. Então, me despeço de vocês. O site da Liga de Futebol Amador de Osasco é o lfao.com.br, facebook.com/liga.futebolosasco e tem o canal do YouTube também, que é o youtube.com/lfaosasco. Lá você assiste todas as matérias veiculadas aqui no Amadores da Bola e todas as edições anteriores do programa. Não se esqueçam que no final de semana tem Copa TV Esporte Mais com Osasco e Carapicuíba e também o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Sub-20 entre Grêmio Osasco e Corinthians. Eu volto na próxima quarta com mais algum convidado especial e mais Amadores da Bola para vocês aqui na TV Esporte Mais.